Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Já estamos começando aqui mais um episódio especial do Web Summit para você, falando da primeira noite e do primeiro dia do evento. Bora lá para acompanhar tudo o que está acontecendo no Web Summit 2023. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBit, Cigam, PayPal. É isso aí, pessoal. Chegando diretamente de Lisboa, eu e o Caio Camargo, o Varejo Cast por aqui no Web Summit 2023, e a gente vai agora trazer o que de melhor aconteceu na primeira noite e no primeiro dia, né? Então eles têm uma primeira noite que é a abertura do evento e hoje aconteceu, né, o horário que a gente está gravando aqui nesta terça-feira à noite, a gente está gravando então falando da primeira noite de ontem e o primeiro dia oficial que é hoje. E é um desafio sempre hercúleo acompanhar tudo o que está acontecendo aqui durante o Web Summit, estamos trazendo o melhor para vocês e fizemos um compilado aqui, né, dos principais temas aqui nesses 2 dias e o que a gente traz para vocês aqui para começar, uma notícia boa aqui, né? Todos os recordes aqui de expectativas do Web Summit foram batidos. Então a gente falava lá em torno de 70 mil pessoas, passaram a régua mais de 70 mil pessoas aqui nessa história, então atingiram a expectativa. São 2.608 startups, né? E representantes de 153 países aqui no Web Summit, de acordo com a organização, dados da organização. Então isso mostra que é uma das melhores edições do Web Summit de todos os tempos, ou seja, vai ter muito tema bacana aqui para tocar, certo, Doc? Certíssimo, Caio. O Parque das Nações aqui, onde fica o espaço que está acontecendo no Web Summit, muito cheio, né, meu amigo? Lotado realmente, a gente vendo aí o quanto está sendo bem sucedida essa edição. A gente esteve lá na sala de imprensa, a gente conversou com a coordenação do evento, eles passaram esses dados para a gente. Não são só esses dados, a gente viu, né, o quanto de gente tinha, não só no palco principal assistindo palestras, como também nos diversos palcos que há por todo o evento. Bacana você falar em 70 mil pessoas, é muita gente, né, Caio? Muita gente, cara. E aí, quando a gente começa a abrir sobre temas, né? Primeiro teve a fala da Catherine Maher, que é a nova CEO, e ela colocou uma pauta muito interessante ali sobre a questão do Web Summit ser um palco para diversas vozes e opiniões ali, em cima de toda a controvérsia ali do tema, sobre o SEO e o que foi falado. Isso foi um ponto muito interessante aqui de ela ressituar o Web Summit, porém, ela frisou na fala dela o todo o cuidado que se deve ter com algumas colocações e tudo mais, mas frisando que é um palco de múltiplas opiniões, de múltiplas visões de mundo, e esse é o grande ponto aí que criou e tornou o Web Summit um evento tão importante no mundo da inovação, certo? Reforçando aí, né, Caio, o que você fala, era um momento, assim, muito esperado, a fala, né, de abertura da Catherine Maher, que é a nova CEO, a gente já falou isso, né, no episódio de ontem, né, o que aconteceu, né, qual foi a grande situação que foi criada pelo fundador e ex-CEO do Web Summit, então se esperava aí o que a Catherine ia falar, e o que ela trouxe foi exatamente isso, né, de falar do Web Summit como um palco de diversidade, né, diversidade não só de países, de raças, mas também de opiniões, né, mas saltando isso que você acabou de falar, né, o cuidado que tem que se ter nos momentos de falar, o para quem falar, o como falar, isso é muito importante. Bom, Fred, e uma das coisas assim, é só o primeiro dia de evento, né? A noite é uma noite de abertura, tem pautas políticas ali, o pessoal de Portugal, né? Sempre no palco falando também. Temos o prefeito, né, de Lisboa falando, me lembrou muito o Eduardo Paes, em maio. Vai estar lá também, que vai estar lá ao longo desses dias também. Exatamente, né, que o Eduardo Paes fez a abertura também da Web Summit Rio na sua primeira edição, tá falando de todo o potencial da cidade, por que as pessoas estão buscando a cidade, por que tantas startups estão vindo para cá, novas startups estão surgindo e por que Lisboa é tão procurado e tem sido tão importante nesse momento para a inovação na Europa. Exato, e eu queria frisar aqui nessa história que, embora ainda um começo de evento, o evento já dá uma tônica um pouco similar ao que a gente viu no Web Summit Rio, uma força absurda do tema inteligência artificial nas pautas, nos títulos e nos debates ali ao longo das palestras, né, cara? É um tema que vai tomar foco
mas parece que vem com uma outra visão, a gente está falando de um outro tipo de IA, de um outro momento. Tem uma visão um pouco divergente, né, cara, nessa história. Exato, e confesso a você, Caio, que realmente me chamou a atenção a quantidade de painéis e de palestras com o tema inteligência artificial. E alguns falando, inclusive, daquele jeito que a gente nem sempre acha a melhor maneira, né? Que é tipo aquele discurso que vem de arrasa quarteirão do ou você faz isso ou você vai sumir do mapa, né? 880, então, ou você está dentro ou você está fora, né, cara? Exatamente, o que me faz lembrar, a gente estava conversando sobre isso hoje lá, né, Caio? 2012, 2013 na NRF, quando o pessoal todo dizia que o mundo digital ia matar o mundo físico e muita gente ficou assustada, saiu de lá preocupada e a gente viu que não foi bem assim. Então, eu penso muito que novas tecnologias... Antes, hein, cara? No voto de 2005 tinha o papo do digital, chegou forte, depois veio a rede social falando que ia matar a internet, né, cara? A internet vai mudar, é a rede social, e aí depois veio o digital e todos os omnicanalidade, que eu prefiro usar do que omnichannel, a omnicanalidade ali como olha, é assim ou não vai ser, e a gente vê que não é bem essa a realidade do mundo que a gente vive, né? Verdade, e assim, quando eu tô falando isso em 2012, é quando a Amazon, né, veio com tudo ali no e-commerce americano e se falava que os negócios digitais iriam matar os negócios físicos, né? E aí a gente viu, então a gente tá nesse momento de ainda novidade, né, embora não seja algo novo, na NRF, inteligência artificial apareceu em 2017 como o primeiro ponto ali, e aí esse ano, né, que veio como a principal temática ali em termos de inovação e tecnologia, mas ainda é algo incipiente, né, as pessoas estão vendo como usar, qual a melhor maneira, mas eu acho que esse discurso de arrasa quarteirão, eu acho que é muito cedo para isso, mas teve gente hoje nos palcos tendo esse tipo de abordagem, não foi todo mundo, né, por isso diversidade nos palcos, mas eu vou muito mais para aqueles que são mais prudentes, né, em suas falas em relação a qual é o futuro que a gente imagina com a utilização de inteligência artificial, meu amigo Caio Camargo. E olhando de uma maneira mais generalista ali, olhando um pouco os temas, o que foi falado, as frases soltas, né, eu vejo uma diferença muito grande desse momento que a gente está aqui em novembro, cara, com relação ao momento que a gente estava em janeiro em Nova York. Em janeiro em Nova York, muito se discutiu sobre a substituição, a IA derrubando emprego, tirando o local de pessoas, e aí veio aquela carta manifesto com todas as lideranças ali de tecnologia, Microsoft, Tesla, até o cara do Sapiens, eu não vou lembrar o nome dele agora, Yuval, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome dele, mas assim, toda com uma carta, olha, segura a inteligência artificial, a gente tá com medo para onde a gente tá indo, como a gente vai estar indo nessa história toda, e a gente vê que a tônica mudou, porque neste momento ninguém mais questiona que é uma IA que vai acabar com a humanidade, que é uma IA que vai chegar aqui para, vou usar o termo do arrasa quarteirão, mas num outro sentido que você falou, né, que vai de fato criar um apocalipse do mundo como a gente conhece e tal, nessa história. Este medo tá enterrado, cara, e eu vejo que até no tema que a Catherine colocou, né, é muito mais a IA que beneficia a humanidade. Tudo que eu vejo aqui das matérias são os impactos, como a IA vai mudar a relação do trabalho, como a IA vai mudar este mercado, como a IA vai mudar, mas assim, principalmente um como, que eu acho que é importante nessa história, pelo menos ensinar o caminho, mas eu acho que tem uma coisa muito mais de construção em sinergia com a IA do que uma questão de ou eu ou a IA, até como a gente usava lá no começo, né, Doc? Lembra dessa história? Perfeito, cara. E aquilo, né, que a gente vem sempre falando de mundos não binários, de negócios não binários. Por que não a IA, né? Como aquele, que até o nome, né, da IDE comercial, né? IDE comercial. Que a Microsoft utiliza, né, como Copilot, né, como um copiloto, que é o serviço da Microsoft. Então, acho que é muito mais por aí, né? Você ter a IA ali como um copiloto, como uma assessoria muito importante, claro, mas eu vou muito nessa linha, sabe, Caio? E aí a gente pensa, né, o nome que você falou é o Yuval Harari, tá? Muito obrigado, meu pesquisador do momento, real time, pesquisa em real time aqui, cara, isso aí. A gente é assim, a gente tem que deixar aí que você que tá nos ouvindo com a informação correta, né? Nem sempre a gente consegue. Quem não conhece, vale atrás, que é um cara fantástico, que discute um pouco do mundo aí à frente e tal, os passos do mundo, muito bacana, cara, muito bacana. Ô
Fred, e eu e você não tivemos uma oportunidade meio que única nesse Web Summit. A gente começou a assistir, eu tava assistindo a palestra da Liberty Manifesto, né, cara, do Frank McCourt, que foi muito bacana, que é um manifesto criado sobre o que deve ser a internet, o que deve ser essa nova web, baseado na ética, na moral, nas construções e tudo mais. E foi muito legal, porque depois dos bastidores, eu e você tivemos uma longa conversa, não somente com o Frank, mas com o sócio dele também, o Denis, e foi muito bacana essa conversa, bem construtiva, né, Doc? Cara, foi fantástico, né? Você, como sempre, né, ali, com o seu olhar apurado pelos bastidores, né? Identificou lá o cara. Não deixa passar, velho, não deixa. Eu já põe a rasteira na frente, já domina o cara e fala, vem comigo. Quando eu vejo, você já tá com uma gravata já abraçado nele, daí eu só faço chegar e dizer, oi, tudo bem? E o Frank McCourt, ele trouxe um conceito que eu acho muito interessante para você que tá nos ouvindo, que é onde o domínio dos seus dados passam a ser seus. Então ele trouxe no papo dele um manifesto chamado Liberty Manifesto, ou seja, o Manifesto da Liberdade. Que tá na internet e o Yannis vai deixar aqui na descrição para vocês deixar aqui, que vale a pena demais, que vamos pensar assim de uma maneira muito prática e simples, né, Caio? Você vai acessar a informação hoje de um site, então você bota ali aceitar todos os cookies, ou você vai marcando ali o que é que daquele site você vai permitir tirar de você ou ele vai utilizar. Na verdade, o que o McCourt ele propõe é o inverso. A marca, quando entra em contato com você, é você que vai dizer, olha, eu só permito que use meu nome, eu só permito que use esse meu dado, eu só permito que você use isso e para isso. Ou seja, é o contrário, né? Não é a empresa que determina, mas você que determina. É isso aí, cara. E tem tudo a ver com o blockchain, com essas novas tecnologias que a gente fala, de descentralização, de autocontrole. E a questão é exatamente essa, né, cara? E até assim, se eu, Caio, decido estar aberto a divulgar as minhas informações com algumas empresas, nesse sentido eu quero receber também benefícios, serão serviços e produtos melhores, mais customizados, e é isso que a gente pode ver nessa questão, né? Uma questão que eu coloquei para eles na nossa conversa lá, né, Fred? Falou, olha, te vem no mundo de cultura dos últimos 20 e 30 anos, ensinando as empresas que um dos bens mais valiosos que ela tem são os dados. Eu acho que o grande ponto aí de ruptura e de pivotagem desse mercado com um manifesto como esse é como é que nós vamos ensinar as empresas que nesse momento não é uma questão de ter os dados, mas saber trabalhar os dados dos clientes da forma certa, ou seja, não tendo mais o controle deles, mas sabendo acionar esses clientes através desses dados aqui. Uma conversa não é simples, é complexa, mas vale a pena o nosso ouvinte aí ficar ligado no Liberty Manifesto, muito bacana. Para mim foi o que mais me chamou a atenção no dia de hoje, muito mais do que a fala da CEO ou algumas outras falas que a gente viu até o momento, certo, Doc? Certo, eu tô contigo. Para mim foi, vamos dizer que é a provocação interessante que a gente viu. Enquanto todo mundo tava surfando aí a onda da IA, ele veio com essa provocação para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso acesso aos dados, a gente até conversando ali, né, nos bastidores com ele, falando dessa questão do quanto o Meta, o Google ganham de dinheiro com os nossos dados, né, cara? Com as nossas informações. A gente conversou também de quanto os carros, né, hoje têm informações. Isso, né? Colocaram isso, a quantidade de dados que os carros carregam hoje, né, cara? Sobre frenagem, aceleração, consumo, localização. Onde a gente vai, né? Então a gente estava conversando sobre isso e esse manifesto é exatamente assim, você ter a liberdade de controlar os seus dados, né? Que hoje a gente não tem, porque essas marcas aí, né, Meta e tudo, a gente acaba virando o produto deles, né? Esse é o principal ponto do manifesto. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ei, varejista, você sabia que todos os meses temos bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil? Imagine só o tamanho do prejuízo de ter o seu site ou a sua loja virtual fora do ar. A BIP Brasil tem serviços para prevenir os ataques aos canais digitais, fraudes internas e externas e vulnerabilidades em todo o seu ecossistema. Para saber mais, baixe gratuitamente nosso estudo com soluções de cibersegurança no varejo. Clique no link na descrição e aproveite. Tudo bem, voltando aqui no nosso Varejo Cast aqui, com a cobertura especial do Web Summit 2023, sempre agradecendo nossos apoiadores. Olha, aqui no card, aqui tem na descrição todos os links aqui de acesso para conhecer as soluções dos nossos apoiadores. E vamos lá, como é praxe, como a gente já fez na NRF, fizemos no Web Summit Rio e estamos fazendo agora no Web Summit 2023. Vamos colocar um pouco das nossas apostas. E aí, Fred, eu vou começar com o que está aqui na minha agenda um pouquinho, alguns pontos aqui nessa história. Vou falar a parte da manhã, o que eu grifei aqui. Parte da manhã, cara, e olha só, aquela coisa que a gente fala da tecnologia, né? Não é proposital, mas quase tudo que eu sinalizei de alguma forma tem alguma coisa a ver com tecnologia, né? Meu papo principal começa às 10h50 com a Cassie Kozyrkov, que deu um show no Web Summit Rio, falando agora sobre inteligência artificial e o futuro do trabalho. Ó, o que vai permanecer como 100% humano nessa questão do IA? Olha que coisa bacana. Eu até tenho a minha teoria baseada no que ela falou no Web Summit Rio e que eu tenho falado em algumas palestras, mas vamos ver se vai bater o santo com o que eu tô falando e com o que ela vai falar no palco amanhã. Um painel que dos grandes destaques aqui é do Shuji Utsumi, da SEGA. Falando aqui, ó, como o Japão chegou no mainstream aqui com as questões dos personagens virtuais. Será que a gente vai ver aquela questão daquelas namorados virtuais que o pessoal, a gente até trouxe no Varejo Cast, cara, nessa história toda? Será? Ó, não sei, vamos lá. Às 11h25, Brand Storytelling em Web3, ou seja, vamos falar um pouco de storytelling na Web3, porque tem tudo a ver com o papo que vai rolar no mesmo palco um pouco mais tarde, às 11h55, com esse amigo seu que vos fala, Dr. Frederico Alecrim. Esse era meu número 1 para amanhã, hein? E é o meu painel que eu vou estar falando lá de Web3, né? É como ganhar aqui, né? Entendendo um pouquinho mais sobre a geração Z e a geração Alpha. Comigo no palco vai estar o Robbie Young, da Animoca Brands, cara, que é o criador do The Sandbox, aí do mercado de descentralização, de games descentralizados, que fez um baita do sucesso nos últimos anos. E o Pierre Nicolas Hurstel, cara, da Ariani, que é uma empresa aqui de Web3 que cria uma série de ações interessantes para grandes marcas de mercado. E vamos bater um papo aqui nessa história. Eu sou o mediador dessa conversa para a gente entender um pouquinho desse cenário de Web3 aqui e de mercado com geração Z e Alpha, doutor. Na tua lista de manhã tá o quê, Doc? Vamos lá, amigo. Eu separei algumas aqui, né? Ainda tem aquele lance da gente sempre ter um plano B caso a nossa aposta, né, não tenha sido muito acertada, né, Caio Camargo? Mas eu começo com exatamente o que você falou, cara. O que permanece 100% humano com tudo isso de tecnologia que está sendo falado? Eu acho que isso vai ser muito legal, vai ser um dos pontos altos aí, porque está se falando muito tecnologia, e vai ser muito interessante. Outro ponto que a gente já está falando aqui no Varejo Cast, recentemente a gente falou sobre isso, e Yannis vai colocar aí no descritivo, a questão do comportamento das pessoas com o Pix diminuindo o uso do cartão de crédito, enquanto que na Europa e nos Estados Unidos há um aumento de compras parceladas. Então vai ter um painel, compre agora ou pague depois.
porque fornecer flexibilidade na forma de pagamento pode acelerar o seu negócio. Então eu quero entender um pouquinho dessa abordagem por aqui, porque a gente está indo no Brasil numa outra direção, que é o pagamento instantâneo, é o Pix. No painel a ideia é falar dos installments, né, as parcelas, o pagar depois, né, que não é uma cultura muito por aqui, nem nos Estados Unidos. Então eu quero ver qual vai ser essa abordagem. Uma outra interessante também que eu separei aqui, né, você sabe que eu gosto muito dessa temática, é Diverse Minds, Disruptive Solutions, ou seja, mentes diversas, soluções disruptivas, ou seja, se você quer inovar de uma maneira diferente e disruptiva, precisa ter mentes diversas, então vai ser super interessante, muito ligado aqui neste momento. Um outro interessante que, falando de AI, eu tô indo para uma que me chama a atenção aqui, né, de inteligência artificial, que é o lado não sexy da AI, né? Então, o valor da parte que a gente não vê, né, de tudo que se fala, ou seja, o que é que não está sendo falado, que não é tão sexy, mas que pode ser interessante, né, a gente saber. Gostei muito. Eu acho que é muito trabalho de bastidor, né, cara, que aquilo que não aparece pro mercado tão simples, acho que as pessoas não conseguem usar, mas tem ganhos ali para as pessoas no IA, né, cara, bem legal. Exatamente, então achei também bem interessante, Caio. E tem uma coisa que é bem interessante, que já se fala há muito tempo, mas eu vou dar uma olhadinha, dar uma chegada lá, que é como construir confiança e direcionar o seu crescimento através do storytelling, contando histórias verdadeiras. E então achei também essa temática bem interessante. Vamos ver aí se eu acertei. E por fim, decision leadership, ou seja, as decisões da liderança, a decisão humana por trás da máquina, ou seja, também vai muito ao encontro lá do que você selecionou, eu selecionei logo no início da manhã, meu amigo. Então, tem mais duas aqui que eu peguei da parte da tarde, vamos lá, que são bem diferentes das que você falou, então para nossa audiência é bacana, ó. Que é uma que chama Marketing 2024, e no Web Summit teve alguma coisa parecida com isso, mas com outros players. Normalmente é legal que tem alguma tendência aí um pouco mais urgente nessa conversa, quando fala 2024, é meio que estamos em novembro, né? Não podemos esquecer, o ano já praticamente acabou em termos de estratégia, mas a gente está falando aqui com a Pace, tá? Vai ter o Jacob Pace, vai ter também o pessoal da Lush, Annabelle Baker, vai ter o pessoal da Pandora, a Mary Carmen Gasco Buisson, esse nome é complexo, hein, cara? E o Colin Dennis da Adweek, falando que a Adweek, ou seja, né, a autoridade em marketing nessa conversa toda, uma revista eletrônica bem interessante. E finalizando o dia, cara, olha que coisa bacana, acho que esse passou fora do teu radar e vale a pena, ó, às 3h40 aqui, ó, Using Your Platform for Good, usando a sua plataforma para o bem, cara, nessa história. E quem tá liderando essa conversa aqui é a Morena Bacarinha, brasileira, atriz e tudo mais, com o International Rescue Committee, que ela acho que preside, a Sarah Wayne Collins da International Rescue Committee e também o pessoal Larry Madovo, o Larry Madovo, que é um correspondente aqui da CNN, cara, olha que bacana. Vamos ver o que acontece aqui, vamos ver o painel aqui sobre as questões para trabalhar essas plataformas para o bem da humanidade aqui, ou seja, sem fake news, sem nada, vamos lá. Massa, e aí só mais complementando também duas que me chamaram a atenção, que aí vai de encontro e não encontro do que eu estava falando, da flexibilidade de pagamentos, de pagar depois. A gente vai ter uma que fala The Rise, né, o crescimento, o nascimento, crescimento e fortalecimento do pagamento instantâneo no Brasil, né? Então a gente vai ver ali o que é que está acontecendo, por exemplo, com o Pix no Brasil e outros países que também estão adotando esses pagamentos instantâneos. Então qual é o impacto disso, como isso está, então... E essa aqui eu achei muito legal, Caio, como conteúdo com significado é a nova ferramenta de crescimento. O dia promete, hein, cara? O dia promete, vai ser bem interessante. Então, você que está aí nos ouvindo, que já viu aí o nosso resumo da noite de abertura e do primeiro dia de evento, se liga porque no segundo dia de evento vem muito mais e tem muita coisa para acontecer aqui nesse super evento Web Summit Lisboa 2023. Bom, pessoal, e dessa forma aqui a gente encerra o nosso segundo episódio aqui sobre o Web Summit, o primeiro que a gente está em Lisboa, trazendo para vocês sempre um pouco do que aconteceu ao longo do dia e nossas promessas para o dia seguinte. Perde não, vai ter episódio então quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado também, tá? Perde não, cada episódio tá um melhor que o outro. Vamos nessa. É isso aí. Até amanhã. Valeu. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.